Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Estamos agora no capítulo 20 e vamos começar com o verso 27. Os saduceus vêm com uma história hipotética. Sempre que alguém te trouxer uma história hipotética, cuidado, que vai saber que tem uma agenda lá por trás. Então, vamos ler aqui. Eu vou até o verso 40, 27 a 40. Então aproximaram-se alguns dos saduceus que afirmam não existir ressurreição para o interrogar, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão casado de um homem morrer sem filho, então este deve tomar a viúva e suscitar descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filho. Aí o segundo tomou a viúva e ele morreu sem filho. Aí o terceiro a tomou. Na sequência, todos os 7 a tomaram e morreram sem deixar filho. Por fim, depois de todos eles, a mulher morreu também. Então, na ressurreição, de qual deles será ela mulher, já que todos os 7 a tiveram? E respondendo, Jesus disse a eles: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que são considerados dignos da era vindoura, isto é, da ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem são dados em casamento, pois eles não podem mais morrer, por serem como anjos. São filhos de Deus, por serem filhos da ressurreição. Mas que os mortos são ressuscitados, o próprio Moisés revelou. No relato da sarça, quando registra o Senhor, quer dizer, Jeová, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Então, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Aí alguns dos escribas responderam dizendo: Mestre, falaste bem. E ninguém mais se atrevia a lhe perguntar mais nada. Obviamente, uma coisa preparada demais, convenhamos que foi meio estúpido, quer dizer, onde no mundo teria 7 irmãos e isso iria acontecer? Quer dizer, a coisa era, obviamente, arrumada para ver se atrapalhava Jesus, só que não deu certo. Agora que essa mulher era perigosa, matou 7, né? O que interessa aqui, no entanto, é exatamente o que estava por detrás da questão. É que eles não acreditavam, não criam na ressurreição. Eram materialistas, tipo assim. Eles estavam querendo ridicularizar a ideia de uma ressurreição. Como é que pode, então, não funcionou. Eles mostraram a sua ignorância em texto paralelo, outro evangelho, diz Jesus dizendo vocês são auto-enganados, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí isso é triste, né? Aí isso é calamitoso. Alguém que nem conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Não seria o caso de muitos crentes no Brasil, não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus? Calamidade. A questão que eles não entendiam, como também não acreditavam na ressurreição, etc., mas que no céu, as pessoas glorificadas, ressurretas, não tem mais casamento lá. Por que não tem casamento lá? Por que tem, para que tem casamento aqui? Tem casamento aqui porque pessoas morrem e é preciso procriar para ter mais seres humanos para tomar o lugar de quem vai morrendo. Mas no céu ninguém morre.
Como ninguém vai morrer por lá, então não há necessidade de procriar e produzir pessoas outras para tomar o lugar de quem vai. Não vai ter mais isso. Lá a população vai ser fixa. Isso que os coitados não entendiam. Aí, o que eu quero me deter um pouquinho aqui, no entanto, é com o verso 35. Mas os que são considerados dignos, e se não for considerado? Essa questão, convenhamos, é bastante interessante e, aliás, importante, porque a questão é como é que você chega a ser considerado digno. Ser considerado digno da era vindoura, eu digo que a única maneira é você crer para dentro de Jesus. É assim que você será batizado com o Espírito Santo, você recebe uma nova natureza, você é regenerado e você vai para o céu. Aí que você será considerado digno da era vindoura, que na era vindoura aqui é o céu, não é o inferno. E quando aqui fala da ressurreição dentre os mortos, também tem duas ressurreições, a ressurreição dos justos e dos perdidos, mas aqui é, obviamente, só dos justos. Aqui, verso 36, não podem mais morrer, são como anjos. Aí, tem dado, aqui não é tão claro como está em outro evangelho, mas Jesus não disse que os anjos não têm gênero. Ele meramente disse que eles não reproduzem. E para que isso fosse verdade, bastaria que todos os anjos fossem de um só gênero. Quer dizer, na Bíblia, quando anjo se materializa, é unicamente como homem, nunca como mulher. E parece que a fêmea da nossa espécie exerce um fascínio sobre os anjos, porque eles não têm fêmea. Assim entendo. Pode ver isso na 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 11, verso 10, por ali. Mulher deve ter autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Aí, como diz outro, pano para manga. Não é meu assunto aqui. O que interessa mais é a verdade de que existe ressurreição. Que aí está no verso 37. Jesus cita o próprio Moisés. Deus se identificando a Moisés. Eu sou Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de tal. Quer dizer, Deus não disse, eu era o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Então, por isso que ele é Deus de vivos e não de mortos. Aliás, diz aqui que para ele todos vivem. Essa colocação é interessante. Para Deus, Deus Pai no caso, que é Jesus Filho, Deus Filho aqui na Terra falando, para ele todos vivem. Interessante. Os salvos, sim. E os perdidos? Mas eles existem. Entendemos que o salvo recebe vida eterna e o outro morte eterna. Quer dizer, tem uma existência que não termina, só que é uma existência um tanto diferente. Então, se eles têm uma morte eterna, então os que vivem são os que têm vida eterna, então seriam os salvos. Aí foi os saduceus, né? Mas os fariseus fatalmente estavam aí querendo ouvir tudo e uns e outros diziam, aí mestre, falaste bem. E ninguém mais quis atrever uma pergunta. Aí o soberano Jesus, então, ele contra-ataca de certa forma. Versos 41 a 4, 41 a 44. Então ele disse-lhes, como é que dizem que o Messias é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor, no caso Jeová, disse ao meu Senhor,
senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Já que Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Eu preciso explicar que no verso 41, eu disse Messias, quando a sua Bíblia diz Cristo, porque naturalmente em grego é Cristo, mas como eles estavam falando, Jesus estava falando hebraico, aí eu tomei a liberdade de colocar Messias. Mas o que está no texto grego é Cristo, e o que está na sua Bíblia é Cristo. Tudo bem. A citação aqui é do Salmo 110 e verso 1, e é palavra por palavra praticamente. Veja como é o argumento aqui. O Senhor, quando Jeová, o Deus soberano, disse ao meu Senhor, quer dizer, aqui é Davi, Jeová disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, no caso, o filho que voltará a sentar à direita do pai. Mas Davi chama essa pessoa de meu Senhor. Então é aí que está a pergunta. Como é que ele vai chamar de Senhor alguém que vai ser seu filho? Como de fato Jesus foi fisicamente, literalmente descendente de Davi através de Natã e Maria. O corpo de Jesus tem genes de Davi. Naturalmente, os coitados lá dos fariseus não tinham uma resposta para isso. Então Jesus, como que diz, calou a boca deles, né? Aí nos versos 45 a 47, que nos leva ao teu capítulo 21, Jesus ainda vai denunciar os escribas. Vamos ler aqui versos 45 a 47. Então, estando todo o povo a ouvi-lo, ele disse a seus discípulos: cuidado com os escribas. Eles adoram perambular em togas e gostam muito de saudações nas praças, dos principais assentos nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e disfarçam, fazendo longas orações. Eles receberão condenação mais severa. Nós conhecemos todos esse tipo de pessoa, não falta. Não falta entre as lideranças religiosas de um tipo e de outro, esse tipo de pessoa nunca faltou. O que convida a atenção especial é o verso 47. Que temos aqui um dizer meio difícil de entender. Exatamente quando Jesus disse que esse pessoal, os escribas, devoravam as casas das viúvas. Como assim? Como é que fica? Quer dizer, literalmente comer casa não dá, né? Então, como entender essa colocação? A resposta que eu dou não pode não ser a verdade, mas o que eu entendo é o seguinte. No caso de morrer o marido, então a viúva, quer dizer, morreu o marido, então a mulher fica viúva. A viúva não teria mais como sanar qualquer dívida que, porventura, o marido tivesse contraído. E com isso, sem a menor dó, esse pessoal, os fariseus, iam tomar a casa e colocar a viúva na rua. Só isso. Você se lembra que naquela cultura, naquele tempo, mulher sem marido e sem filho, uma viúva estava realmente sem sustento, sem condições. Não teria, então, imagino que teria sido esse o quadro que Jesus estava comentando. Quer dizer, uma viúva. O marido deixou dívida e ela sem poder resolver, sanar. E, não sei se foi porque Jesus falou em viúva, mas no capítulo 21 começa exatamente com uma viúva. Vamos ler agora capítulo 21, versos 1 a 4. Então, ele se pôs a olhar e observou
os ricos depositando as suas ofertas na caixa de tesouro. Ele viu também uma viúva pobre depositar 2 centavos e disse: deveras eu vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros, porque todos eles depositaram ofertas a Deus do que lhe sobrava. Mas ela, da sua penúria, depositou tudo o que tinha para viver. Naturalmente, no texto grego não tem centavos. O que lá está é a palavra lepto, que era a menor moeda naquele momento, naquela época, de valor ínfimo. Simplesmente, eu coloquei centavos porque é a nossa moeda menor. Todos nós sabemos que é simplesmente um fato de vida, que pessoas pobres muitas vezes são mais generosas, dispostas a compartilhar, do que pessoas ricas. Isso é uma verdade lamentável, mas está aí. Mas neste caso, eu imagino que a viúva bem que estaria clamando a Deus por ajuda. Se ela só tinha 2 centavos, então você vai fazer o que com 2 centavos? Se ela só tinha, e mesmo assim colocou esses 2 lá no cofre, então ficou sem nada. Se bem que 2 centavos também era a mesma coisa que nada, não. Mas... imagino, portanto, que a viúva estava realmente clamando a Deus por ajuda. Me ajude, Deus, me ajude. Versos 5 e 6. Como alguns estavam falando a respeito do templo, que era adornado com belas pedras e doações, ele disse: estas coisas que vocês estão vendo, dias virão em que não será deixada pedra sobre pedra, que não será derrubada. Isso se cumpriu literalmente no ano de 70 depois de Cristo, com os romanos tomando. Isso aconteceu exatamente com aquele templo. Já expliquei. A abóbada de ouro derreteu e o ouro desceu e o pessoal tirou as pedras para pegar todo o ouro. Agora, a partir do verso 7, nós temos o que às vezes é chamado o discurso Oliveiras, ou do Monte das Oliveiras, que depois, quando saiu do templo, ele foi lá e sentou-se lá em cima no Monte das Oliveiras, e lá é que acontece o que vamos ler agora. Vou ler só os versos 7 a 9 para começar. A coisa vai longe, mas vamos começar aqui. Então, eles, no caso os discípulos, eles lhe perguntaram dizendo: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal quando estão prestes a acontecer? Aí ele disse: cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou, e o tempo chegou. Portanto, não vão após eles. Mas quando quer que ouçam de guerras e rebeliões, não fiquem amedrontados, pois é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá tão cedo. Que Jesus havia dito lá embaixo, o pessoal falou da beleza do templo. Não, isso aqui não vai sobrar uma pedra em cima de outra. Então, lá em cima, os discípulos fazem 2 perguntas. São 2 perguntas. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá? A resposta para a primeira pergunta está em Lucas 21, versos 20 a 24, neste mesmo capítulo, logo mais embaixo. E é unicamente Lucas que registra essa resposta. Mateus e Marcos não registram. A resposta para a segunda pergunta, que sinal haverá, começa já aqui no verso 8. Quer dizer, começa, mas a coisa vai longe. Quando ouçam de guerras, não se preocupar, porque isso aí é um mero começo. Vai rolar muita coisa depois disso.
Tem que começar por ali. Aliás, o que não tem faltado ultimamente é mesmo guerra. Nos últimos séculos e tal, não tem faltado. Para nem se comentar terremotos e outras coisas mais.